Aleluia, aplauda o nome do Senhor porque Ele é maravilhoso. Jorge, bota só mais um pouquinho aqui para mim, a voz. Irmãos, a gente vai continuar no mesmo clima de adoração, amém? E você vai vir ao altar do Senhor em um ato de adoração, lançar a sua semente, seja dízimo, seja oferta. Venha ao altar do Senhor, entregue algo nessa noite. Ele quer fazer algo tremendo aqui nesse lugar. E a minha oração é para que você compreenda a dimensão disso. Amém? Então você pode se levantar do seu lugar e vir ao altar do Senhor, adorar Ele com seu dízimo e com suas ofertas. Para ti eu vou, para ti eu vou. As promessas me moldaste, até meu ser desfeito ser, teu amor me envolve, não há medo em teu amor. Adora o Senhor, diga isso. E para ti eu vou. Nós te louvamos, Senhor, nessa hora. Nós colocamos as nossas mentes cativas ao Teu Espírito. E a minha oração, Deus, é para que o Senhor se revele a nós nessa noite. Eu quero te louvar pela vida de cada irmão que veio ao altar do Senhor, depositou seus dízimos e as suas ofertas em um ato de adoração. Eu quero colocar diante de Ti o meu coração, o coração do Rony, e te pedir que o Senhor nos use nessa noite para o louvor e glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém? Pessoal, eu fui encarregado dessa missão, né, de trazer a palavra para vocês hoje à noite. E vai com calma aí, que a começar pelo aspecto físico, eu sou bem diferente do pastor Joane, viu? Mas eu quero mandar um beijo pro meu pastor. Muito obrigado pelo privilégio, a oportunidade de estar aqui. Eu tenho muito temor e tremor pela oportunidade. Quero louvar a Deus pela vida da minha esposa Luana, que está ali, minha intercessora fiel, dos meus filhos Luan e Maitê. E louvado seja Deus por isso. E essa noite não é sobre mim, é sobre Ele. Amém? Deus, Ele ministrou uma palavra ao meu coração esses dias, e é uma palavra profética. Eu postei no Instagram. Se alguém me segue aqui, talvez você tenha visto, eu botei um post lá, uma foto minha legal. A gente nunca bota uma foto não legal no Instagram, não é verdade? A gente sempre escolhe a melhor foto, aquela que a gente está pregando, e bota lá no Instagram. E eu coloquei uma palavra profética que o Senhor ministrou ao meu coração, acho que tem um mês isso, que ela está em Ezequiel 37, do verso 1 ao 4. Se a galera puder projetar aí, eu queria que a igreja lesse comigo essa palavra. Ela é famosa. É Ezequiel diante do vale de ossos secos. Quem já ouviu falar alguma pregação, ou já leu, ou já meditou sobre isso? Muito bem. E ela diz assim: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito Ele me levou a um vale cheio de ossos. E Ele me levou de um lado para outro. Diga comigo, de um lado para outro. E pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu então respondi: ó soberano Senhor, só Tu o sabes.
Então ele me disse: profetize a estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. E a gente sabe que após essa palavra profética de Ezequiel, os ossos ganharam carne, que ganharam nervo, que ganharam tecido, que ganharam pele, e aqueles ossos voltaram a viver. Amém? Vocês estão aqui comigo? Glória a Deus. Meus irmãos, nós estamos talvez no meio ou atravessando uma pandemia, certo? E parece que as coisas elas não são mais como eram antes. Não é verdade? Parece que eram como era, parece que estão como eram, ou parece que não vai voltar ao normal. Não é verdade? Deixa eu te dar uma notícia: as coisas não vão voltar a ser como eram. Amém? Essa não é uma profecia do caos, mas a gente sabe que muitos perderam seus entes queridos. A gente sabe que após a pandemia, muita gente que pegou o vírus e pegou a doença adquiriu algumas sequelas. E a única certeza que nós temos é que as coisas não serão mais como elas eram antes. Amém? E diante desse contexto, diante desse enredo, eu comecei a pensar sobre algumas coisas. Eu comecei a orar lá em casa e conversar algumas coisas com minha esposa, algumas palavras proféticas. A gente se move muito por direção de Deus, por palavra profética, e isso não tem a ver com estar indo atrás de profeta, mas buscar ouvir o que o Senhor está falando para esse tempo. Amém? Porque o profético nada mais é do que a voz de Deus que reina lá em cima, querendo reinar aqui embaixo através de um povo. Amém? E a Bíblia diz que quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito tem a dizer à igreja. Quantos têm ouvidos aqui? Amém? E 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao 5. Tem aí, Ju, para mim? Diz assim: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se destes também. Então, essa é a condição do mundo que a Bíblia está me relatando dos últimos dias. E eu acredito muito que a Bíblia fala do fim dos tempos, a Bíblia fala dos últimos dias, e eu acredito que o fim de um tempo já se foi. Quem concorda com isso? O fim de um tempo já se foi. Talvez a gente olhe para a pandemia com os olhos de ingenuidade, pense assim: mas não é o fim do mundo, o mundo não vai, isso não é um castigo de Deus. Beleza, talvez não seja, mas deixa eu te falar uma coisa: a igreja do Senhor, aquela que tem um discernimento profético, ela precisa entender que uma estação se findou e as coisas não serão mais como eram antes. Amém? Agora, eu estou te dando a condição de como o homem será, de como o mundo será. A Bíblia diz em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1 ao 5, isso que eu acabei de ler: o homem vai ser inimigo da família, ele vai ser avarento, ele vai ser caluniador, sabe, ele vai ser irreconciliável. E nós temos visto nos noticiários, nós temos visto nesses rumores e nesses atos de guerra que tem acontecido entre a Ucrânia e a Rússia, nós temos visto como nós temos homens que com o poder, eles têm um coração inflexível, eles são irreconciliáveis. Mas, meu querido, essa é a condição da humanidade, essa é a condição do homem. Deixa eu te falar uma coisa: a mesma palavra, a mesma Bíblia que eu e você lemos, ela diz no livro de Atos, capítulo 2, do verso 17 ao 21:
nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, e jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Sabe, a condição para o mundo é que os homens vão ser avarentos, vão ser ruins, eles vão ser maus, mas a condição do Senhor para a sua igreja, a condição para mim e para você que somos servos, somos profetas, sabe, somos embaixadores de Cristo aqui na terra, é que se nós confiarmos no Senhor, Ele vai derramar do seu Espírito sobre toda a carne, e se nós o servirmos de todo o coração, Ele vai nos alcançar e vai nos entregar salvação, queridos. Acontece que muitas vezes a gente pensa que a Bíblia, ela é algo que nós não devemos ler com tanta certeza. Talvez a gente nem diga isso, externe isso, mas nós vivemos como se isso fosse uma verdade, infelizmente. Talvez na casa de alguns ela está lá aberta no Salmo 23, né? O Senhor é meu pastor. Mas, queridos, essa palavra, ela tem efeito. Sabe, essa palavra, quando eu tomo posse dela e eu tomo ela como verdade na minha vida, ela tem um efeito extraordinário. E eu preciso compreender que, assim como o homem será ruim, o servo de Deus será bom. Assim como o homem será irreconciliável, o servo de Deus, a igreja de Cristo, é aquela que o Senhor pode olhar lá de cima e dizer: eu vou contar com eles para reconciliar, eu vou contar com eles para perdoar, eu vou contar com eles para curar, eu vou contar com eles para realiançar alianças que foram quebradas. Sabe, o Senhor conta comigo e com você. E uma das coisas que mais me preocupa nesse tempo é que a igreja, ela tem uma mentalidade escapista. Eu já vi cristãos dizendo: cara, tá tão difícil, meu papel é só orar mesmo, esperar a volta de Jesus, Maico, e morar no céu. Queridos, você acha que o Senhor te redimiu? Você acha que o Senhor permitiu que você desse trabalho para alguém, para esse cara aí te aconselhar, para ele cuidar de você, para ele gastar dinheiro contigo, te levando para o encontro, para você ser um crente bonitinho, de banco de igreja, esperando a volta de Jesus para ir para o céu? Não, queridos, o Senhor conta comigo e com você para estar na linha de frente. Sabe, a igreja, em momentos cruciais da humanidade, a igreja não escapou, ela esteve na linha de frente. A história conta que um dia, Charles Spurgeon, ele fechou as portas da igreja para pregação, e ele abriu para uma pregação através de atitudes, quando teve aquele surto, aquela pandemia que o pessoal usava um bicão assim. A peste negra, foi. Tinha um bicão assim, a máscara, né? A história conta que Charles Spurgeon, ele fechou as portas da igreja para o culto, e ele abriu para que a galera que estivesse precisando de cura fosse ser atendida dentro do templo da igreja dele. E o mais interessante é que os irmãos que eram técnicos de enfermagem e outros que eram profissionais da saúde, eles não só fizeram, mas eles treinaram os outros irmãos da igreja que estavam sãos para ajudar também. Sabe, aquelas pessoas, elas estavam correndo risco de vida. Então a igreja, ela não pode ter uma mentalidade escapista de dizer: não, eu vou ficar dentro de casa, eu vou esperar a volta de Jesus, Ele vai voltar, esse mundo jaz no maligno, eu não tenho mais nada para fazer. Está repreendido em nome de Jesus. Com quantos o Senhor pode contar aqui nessa noite? Talvez você não esteja dizendo uma verdade de coração, uma verdade no seu espírito, mas eu profetizo que assim como a tua boca declara, um dia o teu espírito tomará posse dessa verdade, e você vai viver isso afinco, amém? Queridos, nós precisamos estar disponíveis e principalmente dispostos. Disponível, existe uma diferença entre disponível e disposto, Renan.
O disponível é um adjetivo que indica que algo ou alguma coisa está desimpedido, acessível, fácil, usual, ao alcance, de prontidão, pronto. Ele não tem dificuldade. O disponível, ele tem disponibilidade de tempo. O disponível, ele tem o dinheiro para fazer, ele tem o recurso. Mas em tese, geralmente o disponível, ele descarta essas coisas, ele joga para o lado porque está fácil demais e ele não faz nada. Agora o disposto não. Disposto é adjetivo de alguém que não tem tudo ao seu favor, mas busca conquistar modos de fazê-lo, tendo uma relação de satisfação pelo que se faz. Sabe, o disposto, meus queridos, ele abre o caminho. O disposto, ele está diante do mato, ele tem que atravessar a mata, não tem o que fazer, está faltando o facão, ele começa a arrancar o mato com a mão, e ele vai abrindo o caminho. Porque para o disposto não tem empecilho. O disposto, ele tem um amor para fazer com que a sua disponibilidade ganhe vida. E eu acredito que o Senhor, Ele está contando com os disponíveis nessa noite, mas Ele quer te levar para o nível da disposição, amém? Sabe, às vezes o recurso não vai aparecer, Isa, às vezes o recurso vai estar faltando, mas a visão vai estar lá, cara. E deixa eu te falar uma coisa, um homem de Deus, ele nunca pode perder a visão, ainda que lhe falte recurso. Se ele tem a visão, ele vai chegar. Agora, se ele tem um monte de recurso, mas ele não tem visão, ele não tem uma palavra, ele não tem uma direção, ele não vai a lugar algum. E a igreja do Senhor, ela precisa entender, sabe, os prontos para o mover do Espírito. Talvez alguns, quando leram esse título, prontos para o mover do Espírito, pensaram, eu tenho que estar pronto aqui para o reteté, essa é uma noite de reteté. Não, eu estou falando de outro mover aqui. Eu estou falando de um movimento que eu tenho visto Deus fazer. Quantos aqui conhecem Alessandro Vilas Boas? Levanta bem alta a mão. Baixa. Quantos aqui conhecem Carlos Renan? Quantos aqui conhecem Gabriel Cantarino? Quantos aqui conhecem Gabriel Nakayama? Eu falei de duas pessoas famosas e de duas pessoas anônimas. Anônimas, pra gente o Naka já é famoso, né? Pra mim o Carlos também, o Renan. Mas o que eu estou querendo te dizer com isso? Cara, esse mover do Espírito é porque eu entendo que o Senhor, Ele está olhando para nós nesse tempo, como se nós fôssemos, com todo respeito na palavra, como se o mundo fosse um tabuleiro e nós fôssemos as peças de um jogo. E o Senhor, Ele está movendo a peça de acordo com quão maleável essa peça é. Amém? E eu tenho visto homens de Deus, famosos e não famosos, indo para as nações. No mesmo dia em que o Renan já foi meu discípulo, eu lembro do início dele chegando na Nova Aliança, ele falando sobre o sonho dele de ir para a Inglaterra. Ele já falava inglês, a gente conversava bastante inglês, até falava para ele, minhas conversas contigo agora vão ser em inglês, e a gente praticava bastante. E o Renan foi para Londres, para a Inglaterra, ele foi lá viver aquilo que o Senhor sempre teve para a vida dele. E se eu não me engano, no mesmo dia ou um dia depois, o Alessandro Vilas Boas foi também. Cara, e Deus falou tanto comigo diante daquela situação, porque o Senhor, Ele me disse mais ou menos assim: ei, esse é o tempo que eu quero fazer. E o famoso e o não famoso, que entendeu o que eu quero fazer e se colocar na disposição, eu vou mexer ele de lugar. Sabe, e eu consegui ver um avivamento, não só porque o Alessandro Vilas Boas, ministro de louvor, cantor famoso, estava chegando lá, é bênção, mas eu consegui ver o Senhor avivando a terra, porque o Renan e a Carol chegaram lá também. Quem conhece a Carol aqui? Quem já recebeu uma palavra profética da Carol? Eu também já, e se concretizou, a Carol é profeta. Então, meus queridos, teve também dois homens de Deus, Gabriel Cantarino e Gabriel Nakayama, que chegaram aqui no Maranhão, perto um do outro. E a gente sabe que o Maranhão é avivado, amém? Graças a Deus nós estamos
nós somos bem alimentados e temos pastores tementes ao Senhor, como o pastor Nonato, pastor Joane, pastor Ricardo, mas a gente sabe que essa galera veio para somar. E cara, ao passo que o cantarino chegava aqui carregando algo de Deus, eu também conseguia ver o Gabriel Nakayama, que não é tão famoso, chegando aqui carregando algo de Deus. Eu estou comparando? Não, eu estou querendo te dizer que nesse tempo Deus vai usar o irmão da plataforma e o irmão que está no banheiro, limpando a pia. Sabe, não é sobre você, querido, não é sobre aquilo que você tem de famoso, não, mas é sobre aquilo que você carrega pela sua essência. É sobre aquilo que você carrega pela sua essência. E eu queria saber, diante dessa revelação, quantos dispostos nós temos aqui? Apocalipse capítulo 4, eu vou falar de 2 homens essa noite. Falei de Ezequiel, vou já falar mais um pouquinho dele e vou falar de João. Eu amo João. Assim como muitos amam Pedro, eu amo João, cara. Porque um dia a pastora Fátima olhou para mim e ela disse assim: meu filho, essa chama, esse anseio que você carrega dentro do seu coração, que parece que não se apaga, é uma paixão pela eternidade, meu filho. E isso não pode acabar. Esse anseio que você carrega, essa vontade de mergulhar, de ser intenso, de se apaixonar por Jesus, isso é um anseio pela eternidade. E a minha oração é para que isso que é tão precioso nunca acabe na sua vida. Queridos, essa foi a palavra profética mais extraordinária que eu já recebi na minha vida. E o apóstolo João é uma referência para mim, porque ele está lá em Apocalipse capítulo 4, versículo 1 e 2. Ele está na ilha de Patmos, uma ilha afastada, num arquipélago, longe de Jerusalém, longe de onde a coisa acontecia ali. Ele está preso, ele está sem sonhos, ele está velho, ele está sem esperança. Mas, queridos, ele teve uma das maiores revelações que um homem pode ter com a pessoa do Senhor Jesus. Ele viu a eternidade. Aí eu te pergunto, quem, além de João, viu a eternidade? Sabe o que me intriga? A Bíblia diz assim: depois dessas coisas olhei e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz, diga comigo, a voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, disse: suba para cá e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito. Diga comigo, me vi tomado pelo Espírito. Algumas versões dizem assim: imediatamente me achei em Espírito. E diante de mim estava um trono no céu e nele estava assentado alguém. Cara, João viu Cristo glorificado. João viu a eternidade. E sabe o que eu acho mais interessante aqui? É que João era experiente com a voz de Deus. O nosso pastor tem falado sobre isso. Ora por ela. Viu? Para orar? Estenda as mãos para cá, gente. Vamos orar por essa irmã. Amém? Deus tem algo para fazer aqui nessa noite. Quando eu estava subindo aqui, um profeta disse que ia ser do jeito que o Senhor queria. E eu recebi essa palavra. Amém? Senhor, eu quero colocar diante de Ti o coração da Tua filha, Senhor. E eu quero Te pedir, Senhor, um bálsamo, um refrigério. Deus, aonde o pecado abundou, que um dia, Senhor, venha superabundar a Tua graça. Eu quero repreender e anular, Senhor, toda mentira do diabo, toda voz que tenta oprimir, toda voz que torna cativa, toda voz que a torna presa. Eu quero declarar ela livre e liberta para o louvor e glória do Teu santo nome. Que o Senhor alcance ela, Senhor. Que o Senhor possa invadir o coração dela. Em nome de Jesus. Espírito Santo, convence da justiça, do pecado e do juízo, para o louvor da Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Aplauda o Senhor pela vida dessa irmã. Sabe,
um dos aspectos desse versículo é que João, ele era experiente com a voz de Deus. Amém? O nosso pastor, ele tem pregado muito sobre isso nesses dias. Ele tem falado, não é sobre uma experiência. Sabe, nós não temos que acumular experiências. Nós precisamos acumular revelações. Nós precisamos buscar revelação de quem Cristo é. E por mais que João fosse experiente com a voz de Deus, ele nunca tinha fechado o coração dele para uma nova revelação. Sabe, João viu cura, sim ou não? João viu milagre, sim ou não? João viu palavra profética, sim ou não? O nível hard daquilo que pode acontecer com o ser humano, que é alguém ressuscitar depois de morto, João viu, sim ou não? João viu. Agora segura essa, o nível mais hard, que é o Pai, Jesus, o irmão mais velho, o unigênito, o primogênito de toda a criação, morrer, e ele ressuscitar, e ele ascender aos céus. João viu Jesus subindo, meus irmãos. Para que uma experiência mais extraordinária do que essa? João viu Jesus ascender aos céus, mas a fome de João não cessou. Porque a Bíblia diz em João 17,3 que ele teve uma revelação que a vida eterna é conhecer a Cristo. Sabe, João não deixou cessar a fome. João não deixou cessar a revelação. Ele tinha experiência sim, mas ele queria revelação. E eu te pergunto, o que está acontecendo conosco? Nós não podemos viver atrás de uma experiência, nós precisamos viver atrás de uma revelação de quem o nosso Deus é. Porque em dias difíceis não é a experiência que te mantém, que te sustenta, é a revelação que você tem de quem Deus é que te sustenta. Eu acho que você não entendeu, em dias difíceis não é a experiência que te sustenta, é a revelação de quem Deus é que te sustenta. Cara, e João, ele era um cara que garimpava, procurando, sabe, ele procurava Deus, ele procurava Jesus, ele queria mais, Renan, ele não se contentava, sabe, ele queria mais de Deus. E a gente costuma, e o pastor Johnny até pregou isso, sábado passado aqui, não sei se foi, não sei, um homem de Deus que falou, acho que foi John Wesley, que gosta de ver o crente, o novo crente andar, gosta de ver o novo crente antes que ele ande com o velho crente, coisa assim, não sei se foi John Wesley, mas quantas pessoas tentam desanimar alguém que está queimando? Quantas pessoas, Renan, estão aqui no culto queimando, Camila, e diz, sabe o que? Bom foi na conferência de 2011, não era nem correndo na contramão, era meu alvo é Cristo, foi bom, foi lá. Ah não, é esse culto do pastor Joane, bom é quando era o pastor Ricardo. Ah não, essa palavra da pastora Carol, bom quando era a pastora Tânia. Queridos, a Bíblia diz em Eclesiastes 7:10, jamais diga, porque foram os dias melhores, os de ontem melhores do que os de hoje, porque é tolo perguntar isso. Sabe o que eu entendo com isso? O Senhor tem uma expectativa nova a cada culto, a cada estação, a cada ano. Se a igreja vivesse de passado, ela não era igreja, ela era museu. E nós precisamos entender isso. Sabe, Salomão, ele está nos alertando em Eclesiastes, nunca olhe para trás e diga, por que só foi bom naquele tempo? Não, queridos, a gente sabe que nós vivemos algo extraordinário no Correndo na Contramão, no Centro de Convenções, mas eu declaro e profetizo que esse ano vai ser sobrenatural. E se você ainda não comprou sua pulseira, adquira logo. Já estou fazendo mexendo dentro da palavra aqui, ó. Se você não comprou sua pulseira, você vai ficar de fora. Eu garanti a minha na primeira semana, graças a Deus. Não viva de acordo com a sua experiência, busque diariamente uma revelação fresca do céu. Toda vez que Deus quer mostrar algo, Ele chama para mais perto. Portanto, suba.
Pastor Leandro, sabe o que eu acho mais interessante dessa palavra? João tinha acabado de ouvir e de ver acerca das 7 igrejas de Apocalipse. Aí a Bíblia começa dizendo, o versículo: depois dessas coisas, eu ouvi uma voz, como no princípio. João era familiarizado com a voz de Deus. Porém, ele não se cansava de ouvir a voz de Deus. E toda vez que Deus quer mostrar algo, toda vez que Deus quer revelar algo, Ele diz o quê? Suba para cá. Lembra de Moisés na sarça ardente? Lembra? O Senhor sempre vai te chamar para subir mais um pouco. Quantos estão dispostos a subir? Quantos estão dispostos a subir? Quantos estão dispostos a subir o monte do Senhor? Queridos, nós precisamos subir, cara. Nós precisamos subir. Sabe, nós precisamos alcançar aquilo que o Senhor quer que alcancemos. Nós precisamos ansiar por ver aquilo que o Senhor quer que alcancemos. E o segundo cara que eu quero falar é sobre Ezequiel. Eu já li o versículo, e o que eu acho mais interessante é que o versículo fala que a mão do Senhor estava como? Sobre. Ezequiel está no Novo ou no Antigo Testamento? No Velho, no Antigo. Queridos, o Espírito Santo não habitava dentro, mas ele habitava sobre. Amém? Amém? E a Bíblia diz que a mão do Senhor estava sobre, e por seu Espírito, o Espírito com E maiúsculo, é porque aqui está tudo em caixa alta, mas na minha Bíblia aqui está com E maiúsculo. E por seu Espírito, ele foi levado de um lado para o outro. O Senhor está movendo homens de Deus, famosos e não famosos, de lugar, e Ele está fazendo algo. Queridos, nós precisamos entender que o que eu acho mais interessante aqui é que o profeta ele ficou quietinho, sabe, Isa? É difícil ficar quieto quando a gente é profeta, não é verdade? Não é verdade, Joaquim? Deus entrega uma palavra, fala algo para fulano, parece que a gente não quer esperar nem o culto terminar. Parece que eu estou tipo com uma batata assando na minha mão e eu jogo logo pro cara. Mas a Bíblia diz que o profeta ficou quieto. E sabe o que eu acho doido? É que a gente pode ser até... Como é que fala alguém que é muito... fala demais? A gente pode ser até falador diante dos homens. Mas, queridos, diante de Deus, o profeta tem que ficar calado, atento, pronto para ouvir o que o Senhor quer fazer. Amém? E a Bíblia diz que esse homem ficou quieto, e a mão do Senhor levava ele de um lado para o outro, e ele começa a relatar, e eu pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que ossos estavam muito secos. E sabe o que eu acho doido? E ele me perguntou, olha a primeira ação da cena, e ele me perguntou, quem foi que perguntou? O próprio Deus, está em letra maiúscula. Ele me perguntou, filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Diante de Deus, cuidado com as suas respostas. Diante de Deus, cuidado com as suas respostas. Sabe o que eu mais acho interessante aqui? É que o profeta disse, eu respondi, ó soberano Senhor. O que é soberania, gente? É alguém que sabe, é um Deus que sabe todas as coisas. Amém? É um Deus que é poderoso, nada pode enganar Ele. Então é como se Ezequiel estivesse dizendo assim, Senhor, tu está perguntando para mim, eu sei que é um teste, mas eu vou te responder do jeito que o Pai gosta. Como foi? Tu sabes, soberano Deus. E aí, a palavra continua dizendo que Deus fala assim para ele, então ele me disse. Cara, quando Deus te pedir algo e você se posicionar da forma correta, a prova de que ele recebeu o que você está falando, é quando ele disser, então ele me disse. Porque é como se fosse mais ou menos assim, então ele continuou.
Ele percebeu que eu ia ouvir, ele percebeu que eu era obediente. Então ele continuou. E então ele me disse, aí o que foi que ele mandou? O que foi que Deus mandou o profeta fazer? Profetizar. Nessa pandemia, muitos homens de Deus, representando a igreja, falaram muita besteira. Sabe por quê? Porque não ouviram a voz de Deus. Sabe qual é o maior desafio de um profeta? É ele profetizar aquilo que Deus fala e não deixar a alma dele se envolver na profecia. Sabe, a igreja profética do Senhor, ela precisa ser resposta daquilo que o Senhor está falando e não daquilo que ela analisa matematicamente, cientificamente. Cara, a vontade de Deus, ela não pode ser medida por a meteorologia. Deus, ele é um Deus, sabe, ele é um Deus imprevisível para nós. Nós não podemos achar que a gente já codificou o Senhor e a gente já sabe como Ele vai agir, como Ele vai mover, como Ele vai fazer. Não, cara. Quem somos nós? Quem somos nós para tamanha afronta? O nosso Deus age da maneira que Ele quer, da forma que Ele quer, quando Ele quer. E talvez Ele não tenha feito, talvez não, eu tenho certeza que Ele ainda não fez algo que a gente não tenha visto. Sabe, ainda tem coisas, a Bíblia diz em Jeremias 33:3, clama a mim e respondeste-eis coisas grandes e ocultas que tu não conheces. Existem coisas que eu e você não conhecemos, nós precisamos nos render. Sabe, quando eu canto, as muitas águas não poderiam afogar esse amor, nem os mais altos montes, nem o mais profundo mar puderam escondê-lo. Só me resta então te adorar. Esse só me resta então não está desprezando o Senhor, está dizendo, sabe o que? Quando eu compus isso, eu estava querendo dizer assim para Deus: eu não tenho saída contigo, eu não tenho saída contigo, Senhor. Sabe, eu não consigo te decodificar, eu não consigo te mensurar, eu não consigo te estudar como eu estudo um livro de matemática, eu não consigo te estudar como eu estudo a minha gramática de português. Não, Senhor, Tu és infindável e insondável. Quem conhece os Teus caminhos? Quem conhece os Teus caminhos, Senhor? E aí eu disse: só me resta então te adorar. É como se eu estivesse dizendo assim: eu não tenho saída e nem quero ter. Amém? Cara, Ezequiel, ele estava disposto. É certo que os tempos são difíceis, mas quem disse que o nosso Deus se move por circunstâncias? Sabe, eu ouvi algumas pessoas dizendo: meu amigo, ir para a Inglaterra, do jeito que o mundo está hoje, se não for para trabalhar, se for só para ser sustentado pela igreja, é difícil. Irmãos, eu tenho palavra para a Inglaterra, palavra específica. Mas sabe de uma coisa? Eu já vi pessoas irem para os Estados Unidos, para o Japão. Eu já vi com esses olhos, sem palavra, com dinheiro, com condição, mas sem palavra. Sabe o que aconteceu? Voltaram. Porque Deus, Ele não sustenta, Maicon, aquilo que Ele não prometeu. Deus não tem compromisso com aquilo que Ele não prometeu. Sabe, a palavra do Senhor diz, em Jeremias capítulo 1, versículo 12, que o Senhor vela pela sua palavra para cumpri-la, mas é pela palavra dEle, não é pela minha vontade. Eu tenho um sonho de morar onde? De morar na Rússia. Eu sempre sonhei. Tá, mas Deus falou para tu ir? E eu ouvi algumas pessoas dizendo: ir para Londres nesse tempo é difícil. Mas querido, deixa eu te dizer uma coisa: o nosso Deus, Ele não se move por circunstância.
Quem é circunstancial somos eu e você, o nosso Deus não. O nosso Deus, Ele não é circunstancial. E Deus, Ele sustenta aquilo que Ele nos autoriza a fazer. Sabe, Pedro, Tiago e João, eles estavam cansados, exaustos, depois de uma noite de pescaria, sem pegar nada. E o mestre chegou e disse o quê? Joga para o outro lado. Ah, cara, eu entro em crise, sabe? Eu entro em crise. Os caras não sabiam que era Jesus ali. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Quem era que estava no barco? Era um time de futebol, Renan? Quem estava no barco, Fiamma, era uma banda musical? Não. Quem estava no barco eram pescadores. Eram pessoas experientes. Eram pessoas que sabiam. Eram pessoas que sabiam o que tinham feito toda a noite. E quando o mestre chega, porque ele não se move por circunstâncias, dizendo joga do outro lado, e eles obedecem, a Bíblia diz que a colheita é certa, Isa. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, Ele não se move por circunstâncias. O nosso Deus, Ele se move por uma palavra que Ele vela para ela se cumprir. Amém? Já estou acabando, gente. E o povo de Deus não deve temer a adversidade. O povo de Deus não deve temer. Esses dias um grande homem de Deus que eu sigo, um dos maiores letristas bíblicos da nação, pastor reverendo Luiz Saião, alguém conhece? Ele é um senhor. A nossa geração precisa, amiga, de pastor Luiz Saião. Gente, sigam ele. Esses dias eu compartilhei um texto dele falando sobre os loucos, meu Deus. Ele postou algo sobre a Rússia, sobre a Ucrânia, e alguém falou assim: está na hora de preparar membros da sua igreja para mandar para a Ucrânia. Na hora ele respondeu: já mandei uma equipe há uma semana atrás para lá. E eu vou daqui um mês para lá. O que é que faz uma igreja ir para o meio de uma guerra? O que é que faz, queridos? Primeiro, a certeza de que é filho de Deus. E de que ainda que morra, tem uma morada. Segundo, entender que foi alcançado para alcançar. Terceiro, é porque o povo de Deus, eles não devem se mover por adversidade, eles devem se mover por uma palavra. Sabe, a Bíblia diz que os discípulos avistaram Jesus andando sobre as águas e de pronto, eles ficaram com medo, pensando que era fantasma, mas tinha um cara que era mais sanguíneo, mais desaforado no barco. E esse cara, ele conhecia o movimento do barco, ele conhecia o movimento do vento, ele conhecia o mar, ele sabia quando era tempo de ir, quando era tempo de ficar, quando era tempo de abrir vela, quando era tempo de fechar a vela. Ele sabia, ele era experiente com o mar. Mas a Bíblia diz que ele ouviu uma voz do mestre dizendo: vem. E imediatamente o que foi que Pedro fez? Ele pulou. E ele começou. Queridos, você acha que quando Pedro firmou os pés dele sobre a água, ele não sabia que aquilo era Deus, que ali era o mestre, que ali era Jesus? Mas sabe o que acontece? Nós ouvimos a palavra de Deus, nós começamos a caminhar por cima de uma palavra, e num determinado momento, quando a coisa aperta, a gente começa a olhar para a circunstância, para a adversidade, e imediatamente a gente começa a afundar. Por quê? Porque os olhos que estavam fitos em Jesus, eles se desviam e começam a olhar para a adversidade. Igreja, toda vez que você tira os seus olhos de Jesus, toda vez que você tira os seus olhos do autor e consumador da fé, você afunda. Você afunda. Sabe o que eu acho doido? Pedro era experiente com o mar. Era o mar que determinava a vida de Pedro, cara. Pedro vivia da pescaria. Mas Jesus estava onde? Em cima do limite de Pedro. Jesus estava pisando no mar, Joaquim, porque ele estava dizendo assim: eu domino aquele que te dominou a vida todinha. Vem me seguir. Aquilo que determinou a sua vida durante tempos, eu domino isso, portanto vem me seguir. Eu vou te fazer deixar de ser pescador.
de peixe, vou fazer de você um pescador de homens. E a palavra do Senhor não muda, Ele continua querendo nos fazer pescadores de homens. Sabe, uma das crises nossa, como liderança nesse tempo, eu estava conversando isso com o meu pastor esses dias, ele não anda expondo, mas vou falar aqui, depois ele me bate, puxa minha orelha. Nós não queremos mais cuidar de gente como antigamente. Muitos que estão me ouvindo aqui não querem mais cuidar de gente como antigamente. Nos tornamos egoístas. Sabe, nos tornamos dos movimentos de coach, que ficar tempo demais discipulando alguém é perder tempo. Sabe, nos tornamos pessoas avarentas, que até a gasolina que a gente gasta para ir na casa de alguém, a gente começa a calcular isso na cabeça. Meu Deus do céu. Eu lembro, cara, eu e minha esposa, eu morava no centro, ela morava no Santa Rita, a gente liderava a Aliança Jovem no Bacuri. Tinha dia que ela tirava o dia para discipular meninas lá, e ela saía, pegava um táxi lotação de manhã, só voltava de noite para casa, passava o dia conversando com as meninas, adolescentes, discipulando. Cara, a igreja não pode escapar, nós não podemos ser escapistas, nós precisamos mergulhar, cair para dentro. O Senhor conta conosco. O Senhor conta conosco. E o dom que nós temos que procurar, buscar nos últimos dias é o dom do discernimento. Vamos discernir os tempos, vamos nos mover por uma palavra, porque os prontos para o mover do Espírito são aqueles que estão atentos, como aquela cena do filme, lá do meninozinho do Jack Chan lá, o filho do Will Smith, que ele fica de frente para a cobra, ele está atento. O pastor Johnny gosta de falar disso, né? Então um bom discípulo, porque eu estou só reproduzindo o que ele fala, né? Que bom, né, gente? O ruim se eu estivesse contrariando aqui o que ele fala. Mas, queridos, prontos para o mover do Espírito estão ligados aqui, ó, de frente para a serpente. Jesus nos prometeu estar conosco. Lá em Mateus 28, verso 19 e 20, ele fala: ide e eu estarei convosco até o fim dos tempos. Quem é que vai estar conosco? Jesus. E para concluir, eu quero dizer que existe um movimento missionário nesses últimos dias. Deus está tocando a terra, mas Ele só faz isso através de pessoas. Quem é você nesse tempo? Independente de onde você esteja, na fama, no anonimato, numa nação distante da sua ou no mesmo bairro que você nasceu, servindo na plataforma ou mesmo no banheiro da igreja, simplesmente fique quieto e maleável para que o Espírito de Deus te mova. Esteja disponível e principalmente disposto. Amém? Eu queria que a Ju colocasse 2 Crônicas 7,14 no telão. 2 Crônicas 7,14 é um recado. Para o povo de Deus. Lá diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Essa é a noite de nós nos humilharmos, amém? E eu queria convocar a igreja do Senhor para vir aqui no altar do Senhor nessa noite, se derramar e orar e chorar e clamar para o Senhor. Senhor, eu quero estar disposto, eu quero estar pronto para o mover do Espírito.